Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu ajudo donos de negócio, quem está começando a empreender, a trazer seu negócio do físico para o digital. E o vídeo de hoje eu quero primeiro te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em algum momento, mesmo que você não saiba muito bem o que é, mas você já ouviu falar sobre funil de vendas ou funil de produto? No vídeo de hoje eu quero trazer uma ideia um pouco diferente em relação a isso, se você já escutou sobre funil de vendas ou funil de produto. E eu quero colocar uma sementinha na sua cabeça sobre você entender a importância do funil de clientes. Durante esses muitos anos que eu trabalho, mesmo trabalhando aqui na parte do digital, conversando com outros profissionais que buscavam alguma coisa, ir atrás de novos clientes ou construir um produto para eles, e também quando eu trabalhava eu tendo o meu negócio, eu empreendendo, é muito atrativo eu falar para o empreendedor sobre como funciona um funil de produto, por exemplo. Porque basicamente, não vou ir muito fundo nisso, basicamente um funil de produto vai te dar a possibilidade de ter produtos mais baratos até produtos mais caros, onde você começa a entregar esses produtos mais baratos para clientes que têm menos dinheiro ou menos conhecimento do que você faz, para você conseguir vender um produto mais caro e ser como fosse uma esteira de produtos. Então você tem um produto mais barato, você consegue vender sem uma objeção muito grande desse seu cliente. Aí dentro do seu produto você tem um produto mais caro, que você tem um produto mais caro e você vai vendendo para esse mesmo cliente, você vai aumentando o nível de consciência desse cliente e vendendo um produto mais caro para essa pessoa. E o funil de vendas é mais ou menos a mesma coisa. Então assim, é uma proposta meio que até indecente, é uma proposta muito atrativa para quem empreende. De falar assim, eu vou construir produtos e vou vender para todas essas pessoas e nessas pessoas eu vou vender coisas mais caras. E sim, é muito atrativo, é um negócio que você para pensar e você quer isso para você. Só que depois de um tempo eu trabalhando no mercado e eu vendo isso, estudando um pouco mais sobre isso, o meu modo de ver, não estou falando que isso é a verdade verdadeira, é a minha verdade, eu vi que a maioria ou quase todos esses meus clientes que vieram com essa ideia, querendo produzir, fazer um funil de produto ou um funil de vendas, eles não conseguiram alcançar o que aquela pessoa que vendeu essa oportunidade queria entregar. Eles não conseguiram colocar em ação isso. E eu comecei a buscar e a entender, e na verdade buscar para tentar entender o porquê que isso acontecia. E aí, como eu falei, essa é a minha verdade, não quer dizer que é uma verdade verdadeira do mundo, mas é a verdade que eu trabalho, que antes de funil de produto, antes de funil de vendas, o mais importante de tudo é você entender o seu funil de clientes. O que seria o seu funil de clientes? Entenda que se você tem um produto, se você tem um negócio, se você vende um tipo de tratamento, qualquer coisa que você venda, existe um nível de consciência desse seu cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem genérico para ficar simples de você entender. E sim, você pode achar que não tem para o seu negócio, mas tem sim esse nível de consciência para o seu negócio também, tá bom? Então, por exemplo, existem pessoas que precisam, por exemplo, de um fisioterapeuta para tratar uma dor nas costas. Então essa pessoa já está com essa dor nas costas, essa dor já está limitando o dia a dia dessa pessoa e ela vai buscar um fisioterapeuta para ela tirar essa dor das costas dela. Então esse é o nível mais alto do seu cliente. É aquele cliente que sabe o que quer e sabe onde procurar. Também tem aquele outro nível de pessoas que de vez em quando ela sente um incômodo nas costas. Então ela toma um remedinho, aquele incômodo passa. É uma pessoa que tem o problema, mas não sabe que precisa do profissional fisioterapeuta. Ela acha que naquele momento é aquilo que ela precisa. Só que o que acontece? Muito provavelmente, aquela pessoa que está nesse nível, que tem a dor nas costas, às vezes, provavelmente ela tem o dia a dia dela, a forma que ela vive, faz com que essa dor nas costas apareça e diminua. Então,
Provavelmente ela trabalha muito tempo sentada e tem algumas outras coisas aí, e por causa disso ela tem a dor nas costas, mas não tem a dor nas costas limitante. Só que, se um profissional fisioterapeuta pega essa pessoa no segundo nível, nesse segundo momento que essa pessoa tá, ela não vai conseguir falar para essa pessoa sobre a dor nas costas que ela tem, que está limitando o movimento dela. Ela tem que falar: você que tem dor nas costas, dia sim ou dia não, ou uma vez por semana. Então tem que trazer esse nível de consciência dessa pessoa que só tem a dor às vezes. E tem aquela pessoa que não tem dor nas costas ainda. Só que o dia a dia dela vai fazer com que ela desenvolva uma dor nas costas. Só que ela ainda não tem a dor semanal ou mensalmente, ainda não tem esse problema, ela acha que não tem problema nenhum. Então, para eu conversar com esse nível de pessoa, com esse nível mais baixo de pessoa, eu preciso falar para ela que, por exemplo, estudos mostram, ou começar a falar alguma coisa em relação a você que trabalha mais de tantas horas por dia sentado, pode acontecer de você desenvolver uma dor nas costas. E aí trazer todo um contexto falando sobre a dor nas costas e como ela evitar antes de ter a dor, para ela evitar ter a dor antes de ter a dor. Então ela vai trabalhando o nível de consciência daquela pessoa que nunca imaginou que precisaria de um fisioterapeuta. Então esses são os níveis de consciência dentro, por exemplo, de um profissional de fisioterapia. Agora você precisa pegar e tentar imaginar e tentar pensar quais são os níveis de consciência que seu cliente tem. Onde está o cliente que vem atrás de você por uma necessidade? Onde está um cliente que você entende, você profissional, entende que ele precisa de você, mas ele não entende que precisa de você ainda? E onde está o nível de consciência daquele cliente que você precisa fazer, por assim, uma prevenção, ou você precisa antecipar um problema que ele pode ter? É nesse momento que você começa a entender o nível de consciência do seu cliente para fazer um funil de cliente. Porque, na minha opinião, em todo o ciclo de venda de qualquer coisa que seja de um produto, seja de um serviço, independente do que seja, o ponto mais importante que você precisa entender, na minha opinião, tá? É o entender como é o seu cliente. Porque quando você entende como é o seu cliente e o nível, o funil desse cliente, ou qual é o nível que essa pessoa está, e você construir um funil entendendo cada nível do seu cliente, você consegue vender qualquer tipo de produto baseado no cliente que você quer atender. Você não constrói um produto e mostra aquele produto para você tentar vender para uma pessoa. Não, você entende aquela pessoa e vende o produto que ela precisa. Qual produto? O seu produto. Só que o seu produto, ele trabalha nesses 3 níveis desse funil de cliente. Então, na minha opinião, antes de você querer fazer funil de venda, funil de produto, entenda quem é o seu cliente, faça um funil de cliente. Porque uma das coisas que eu mais escuto nesse meu primeiro contato com o cliente é ele me falando que os clientes que ele tem não pagam o que ele queria cobrar. Ele fala assim: meus clientes não têm dinheiro para pagar o que eu acho certo cobrar. Mas, muito provavelmente, essa pessoa, por não entender esses níveis e esse funil de qual nível que o cliente dele está, e não entender como é que faz essa construção dentro do entendimento de cada nível do cliente dele, ele não soube gerar valor no próprio produto dele. Como ele não soube gerar valor no próprio produto dele, falando sobre esses 3 níveis, esses 3 ou quantos níveis de necessidades que você colocar para construir esse funil de cliente, você não consegue demonstrar o valor que o seu produto tem antes do seu cliente ter o real problema que ele vai correr atrás de você. Porque quando você entende esse funil de cliente, você entende que existem níveis de cliente, e quando você entende que existem níveis de clientes, você só não atira naquele cara que já quer seu produto e já está buscando por você. Você começa a pegar também pessoas que têm um problema e não sabem que você é a pessoa que pode solucionar o problema dela, ou pessoas que podem ter o problema, mas ainda não têm. Então elas não têm nem ideia que elas podem precisar de você. Então quando você entende isso, você vai conversar com todas essas pessoas. E aí você começa a abrir um leque de novos clientes que podem vir até o seu negócio para consumir o seu produto ou para comprar o seu serviço. Então agora vamos tentar dar uma mergulhada
no que é esse funil de cliente e esses níveis de consciência que eu dei o exemplo lá da pessoa com dor nas costas, tá bom? Então, assim, vamos imaginar comigo, tá? Antes de eu trazer esse pensamento, eu vou colocar de onde veio esse pensamento aqui que eu vou falar para vocês. Quando eu tinha uma clínica, dentro dessa clínica, eu tomava conta, eu era supervisor de algumas pessoas. Então, eu fazia a gestão de algumas pessoas lá dentro dessa clínica. E dentro dessa clínica tinha uma pessoa, né? Um rapaz, ele era bem novo, ele tinha 17 anos. E eu vi que ele estava tomando algumas atitudes. Então, essa atitude dele, como ele tinha 17 anos, ele iria completar os 18 e ele queria comprar um carro. Basicamente foi isso, tá? E quando ele falou isso pra mim, na minha cabeça, eu já com 30 e poucos anos, na minha cabeça me passou, pô, se ele compra o carro agora, ele vai começar a se enforcar e ele vai ter alguns problemas, né? Agora ele pode juntar dinheiro. Basicamente o erro que eu cometi quando eu tinha também 17 anos, eu entendi que eu poderia ajudar ele para ele não cometer aquele mesmo erro. E aí veio meio que um estalo dentro de mim, que foi um negócio que eu pensei, se eu explicar isso para ele, ele não vai entender isso que eu vou explicar. Ele não vai compreender isso que eu vou falar para ele. Porque quando falaram isso para mim, quando eu tinha a idade dele, eu não entendi. Porque foi um negócio que despertou dentro de mim, que era uma coisa meio que óbvia, que foi, ele não tá no momento, ele não tá na idade, ele não vai entender porque ele é muito novo o que eu vou falar. E isso veio um negócio que meu pai falava pra mim, minha mãe falava pra mim, de, você não vai entender isso agora, mas em um momento você vai. E eu nunca entendia isso que eles estavam falando, porque pra mim eu iria entender qualquer coisa que eles iam falar. Pra mim eu sou maduro o suficiente pra entender tudo. E aí, quando eu falei isso pra ele, sobre, não adianta, se eu falar isso pra ele, ele não vai entender. E foi o que eu fiz, né? Eu sentei pra conversar com ele, e aí eu falei pra ele sobre isso, só que conforme eu falei, provavelmente você não vai entender isso que eu tô te falando. Você vai tomar as ações e as atitudes que você tá querendo tomar, e depois você vai entender, você vai começar a compreender o que eu tô falando. E aí eu usei a mesma frase que meus pais falavam, porque você não tem a idade ainda para entender isso que eu vou te falar. Então, pensa comigo, né? Se, na nossa imaginação, a gente fecha o olho agora e pensa, se uma criança tá num parque, tá lá num parque e chega um cara, um monge, um sábio, que ele vai na frente dessa criança, essa criança tem, sei lá, uns 10 anos, e esse sábio senta na frente dessa criança e conta tudo sobre o funcionamento real, de como funciona a vida. Ele começa a filosofar para essa criança, para que essa criança ela começar a entender melhor a vida, como funciona e todas essas coisas. Muito provavelmente, essa criança ela vai absorver muito pouco disso, né? Que esse grande sábio vai falar para ela. Na minha opinião, ela tem 3 tipos de formas de absorver isso, tá? A primeira forma, ela não vai absorver nada. A segunda forma, ela vai absorver muito pouco sobre isso que esse grande sábio está falando. E a minha terceira entendimento do que ela pode entender, ela vai entender, só que ela vai entender segundo a visão de 10 anos que ela tem. Então ela vai interpretar de acordo com como ela enxerga o mundo. Então o sábio pode falar várias coisas para ela, e essas várias coisas que esse sábio vai falar, ela pode interpretar totalmente diferente, porque a visão que aquela criança tem do mundo é muito diferente de um sábio que já viveu muitas coisas e entende algumas outras tantas coisas, e aquela criança não chegou nesse ponto ainda. Falando sobre o nível de consciência do seu cliente, para a gente entender esse funil de cliente, você precisa também trazer isso para a sua realidade, que o seu cliente é uma criança. Então, do mesmo jeito que aquela criança, ela interpreta nesses 3 níveis, não vai entender nada sobre o que aquela pessoa está falando. Então, o seu cliente pode não estar entendendo nada sobre o que você está falando. O seu cliente pode entender muito pouco e não dar o devido valor que você merece,
porque ele não está entendendo muito bem sobre o que você está falando ou como você está falando, ou ele pode entender, mas entender com a perspectiva da visão dele. Então, o que você deveria fazer ou poderia fazer para começar a pegar essa criança cliente que você tem e trazer ela mais para o entendimento sobre o seu produto? Porque quanto mais entendimento ela tem sobre os seus diferenciais, o seu produto, maior o nível de consciência dela, maior o entendimento de valor que ela tem do seu produto ou do seu serviço. Então pensa assim comigo. Se uma criança estivesse com você e se você tivesse que ensinar ou educar ela sobre o que é o seu produto ou o seu serviço. Quando a gente vai explicar para uma criança, a gente tem que ser muito simples. Simples e direto. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira forma de entender. Simples e direto. O que eu vejo acontecer com os clientes que vêm atrás de mim buscando novos clientes ou lançar um produto? Eu vejo muito que o linguajar de quem é a pessoa que está inserida no mercado, então, por exemplo, o profissional que quer vender alguma coisa, por ele estar inserido no mercado, ele estar dentro daquilo e viver aquilo de uma forma totalmente diferente de qualquer outra pessoa que não está dentro daquilo, esse profissional, ele acha que muitas coisas são óbvias. E por ser tão óbvio, por ele considerar que é tão bobo, ou ele esquece ou ele nem fala e nem pensou em falar sobre aquilo. Porque é muito óbvio, na cabeça dele todas as pessoas sabem. Só que não, nem todas as pessoas sabem sobre o seu produto, funcionamento, como acontece, independente de mais básico do que seja. Você precisa ser simples, você precisa ensinar e educar o seu cliente. Então assim, o óbvio precisa ser falado. Isso é uma coisa que faz grande diferença. Eu tinha uma cliente que era uma dentista e um dos primeiros conteúdos que a gente fez para a gente começar a trabalhar e migrar ela lá da clínica dela e começar a fazer captação de cliente dentro da internet, por incrível que pareça, foi como escovar os dentes. Porque a gente sentou e a gente estava entendendo sobre o que era o cliente dela, então a gente estava desenhando esses níveis de consciência, esse funil de cliente dela, e dentro disso eu questionei para ela sobre todos os dentistas ensinam o paciente a escovar os dentes? E no meio dessa conversa a gente chegou numa conclusão que não. Porque na maioria das vezes, e se você já foi no dentista, espero que você já tenha ido, quando o dentista vê algum problema, por exemplo, tá com muita placa, tá com alguma cárie, ou qualquer coisa do tipo relacionada à higienização dos seus dentes, muito provavelmente ele falou assim para você, você tem que escovar mais os dentes. Ou ele vai falar assim, você precisa passar o fio dental. E ele vai só dar essa orientação. O porquê ele não ensina a escovar os dentes? Porque na cabeça dele é muito óbvio escovar os dentes. Por quê? Porque ele passou 4, 5 anos estudando sobre dentes. Escovar os dentes é óbvio, todo mundo sabe. Só que quando a gente colocou esse conteúdo, esse vídeo na internet, foi um vídeo que alcançou mais de 50 mil visualizações muito rápido, assim. Então, assim, quando a gente consegue fazer um trabalho de nível de consciência e trazendo esse nível de consciência para o seu cliente, a primeira coisa você precisa pensar que seu cliente é uma criança. Então, você vai educar essa criança. E para educar essa criança em relação ao seu produto ou ao seu serviço, você precisa ser simples. E o simples é falar sobre o óbvio. Então, a primeira coisa para você começar a estabelecer os níveis de consciência do seu cliente para fazer esse funil, seja simples na sua comunicação. Fale o óbvio sim. Um outro ponto, também pensando como se fosse uma criança, além de você ser simples e óbvio, você precisa dar um contexto. Você não vai chegar para uma criança e vai falar para essa criança de algo que ela nem consegue imaginar. Então você tem que trazer algo que não é do mundo da criança ou que não é do mundo do seu cliente, pegar alguma coisa que é do mundo do seu cliente ou alguma coisa comum no mundo de todos e fazer uma comparação entre o que é o seu produto e o mundo que esse cliente vive. E você trazer isso tudo para dentro de um contexto. Então você conseguir explicar sobre o seu produto ou seu serviço dentro de um contexto. Vou dar um exemplo, tá bom?
O mesmo exemplo lá da moça, da dentista a gente foi gravar o vídeo de como escovar os dentes, tá bom? Então, assim, o contexto que a gente deu foi esse. O contexto que a gente deu foi: nenhum dentista te ensinou a escovar os dentes. Ninguém nunca te ensinou a escovar os dentes. Sua mãe, seu pai nunca te ensinaram a escovar os dentes. Eles te deram uma escova de dente, te deram uma pasta de dente e você foi lá e escovou. E você foi lá e escovou pela intuição. Você via seus pais fazendo, ou você viu na televisão, ou qualquer coisa do tipo, nem lembra como é que foi isso, e você foi lá e foi escovar os dentes. Só que escovar os dentes não é só passar um monte de pasta na escova e passar nos seus dentes. Precisa ter movimentos específicos, aí explica cada movimento, por que funciona cada movimento. Então, por exemplo, ela usava muito sobre o varrer a casa, que o varrer a casa você varre assim, né? Você não varre a casa assim, você varre assim. Então é desse jeito que você precisa escovar os dentes. Para quê? Para tirar a sujeira de um lado e jogar para baixo. Nossa, como é óbvio isso. Então, ela colocou dentro de um contexto de coisas que a maioria das pessoas já fizeram e tem uma noção de varrer a casa, por exemplo, e falar sobre como você, varrendo os seus dentes, a forma correta para você tirar a sujeira do mesmo jeito que você tira a sujeira da sua casa. Ah, mas isso é muito complexo, como é que eu vou fazer isso para o meu produto, para o meu serviço? Se você não quiser ter trabalho para você valorizar seu produto, seu serviço, é melhor você nem ter produto ou serviço, tá bom? Porque senão você vai estar competindo num nível que é um nível que nem sei, é sobreviver, né? Então, assim, lógico, você vai ter trabalho para fazer algumas coisas, só que esse trabalho vai te diferenciar muito, porque você vai começar a captar pessoas de diversos níveis, você vai começar a captar clientes de diversos níveis. E quando você entende esses diversos níveis de clientes que você pode ter, você começa a ofertar o produto certo, da forma certa para esses seus clientes. E mesmo se esse produto for o mesmo produto, é o serviço que você presta, é o produto que você tem, só que você vai embalar esse seu negócio, isso que você presta, esse serviço que você vende, esse produto que você vende, você vai embalar com uma embalagens diferentes. O produto que está dentro é o mesmo, mas a embalagem que você está colocando em volta desse seu produto é uma embalagem que é atrativa para esses níveis do funil do seu cliente. Por quê? Porque você começa a entender quais são os níveis que eles têm, e aí fica mais atrativo. Por ficar mais atrativo, esses seus clientes, eles vão comprar com uma sensação, uma percepção de algo que tem mais qualidade. Por quê? Você está falando diretamente por um problema que ele vai ter, ou que ele tem, mas não é tão incômodo assim, é um problema muito agudo que ele tem. Você não está só falando com quem já quer comprar o seu produto, você começa a falar com pessoas que ainda nem sabem que precisam do seu produto. Então, essa é a importância de você entender o funil do cliente. Então, para você entender e a gente ir finalizando isso, você precisa colocar no papel ou começar a desenhar esse seu funil de cliente, entendendo que seu cliente é como se fosse uma criança. Você pode falar e ele não entender nada sobre o que você está falando, então é como você está falando grego, então você vai fazer o que for dentro das redes sociais, vai fazer os vídeos que forem, e você não vai conseguir atrair as pessoas, porque as pessoas nem estão entendendo, pode ser que você ou está sendo tão superficial que as pessoas nem dão o valor que você tá dando, mas também tem um diferente, que você está sendo muito complexo e muito profundo e aquelas pessoas nem conseguem entender sobre o que você está falando, você está falando grego com elas. Então você precisa entender isso, então seja simples, seja claro e coloque dentro de um contexto. Então esse é o primeiro ponto. Então eles podem não entender nada, mas eles também podem entender só um pouco. Se às vezes essa pessoa já tem um problema e você mesmo você falando superficial ou falando extremamente simples, por causa do problema que a pessoa tem, ela entende um pouco sobre o que você está falando. Só que você perde nisso se um outro concorrente seu está falando um pouquinho melhor. Se aquele outro concorrente seu está falando, ou se aquele outro concorrente seu ele está conseguindo ser mais íntimo, colocar num contexto mais pessoal aquilo que ele fala. Então aquele cliente vai estar mais apto a querer contratar o serviço daquela outra pessoa. Então ele pode entender só um pouquinho sobre o que você fala, mas não dá o devido valor que você merece. Ou então, o cliente pode achar que entendeu o que você falou, só que como você está falando de uma forma que é mais para o seu mundo do que para o mundo do cliente, porque você não entende esse nível de cliente, pode ser que esse cliente entenda igual aquela criança
de acordo com a visão dele, do jeito que ele enxerga o mundo, não do jeito que ele deveria enxergar esse seu produto, o jeito que você atende, o jeito que você faz. Então, por isso a importância de você ser simples, ser claro e colocar dentro de um contexto, entendendo qual que é o nível do seu cliente para você colocar esse seu cliente dentro de um funil, para você entender que existem pessoas que nem fazem ideia sobre o que é o seu produto e qual que é o seu serviço e como essas pessoas pensam, o que que essas pessoas precisam, o que essas pessoas podem fazer para elas precisarem do seu produto ou do seu serviço. Então você entender esse primeiro nível do funil. Aí tem o nível de cima, que é aquelas pessoas que já têm um certo problema, mas elas não sabem muito bem que precisam do seu serviço ou do seu produto. Como que essas pessoas pensam, o que essas pessoas precisam, o que você pode explicar para essas pessoas, o que você pode falar para essas pessoas. E tem aquele outro nível, que é aquelas pessoas que já têm um problema e já estão atrás de um serviço, um produto parecido com o seu. E o que você fala para essa pessoa, como você fala para essa pessoa. Quando você estrutura, você constrói um funil de nível de consciência do seu cliente. E aí você começa a embalar. Quando você fizer um conteúdo dentro da internet, você começa a entender que, opa, esse conteúdo eu vou falar para o funil desse nível aqui. Opa, esse aqui eu vou falar para esse nível aqui. Você vai vender o seu produto, não vai ser mais porque o cliente não vai comprar mais porque você está vendendo para ele. Na verdade, o cliente vai comprar porque ele deseja comprar aquilo que você está fazendo. Então, com essa construção do funil de nível de consciência do seu cliente, você começa, através das redes sociais, começar a distribuir, alcançar novas pessoas, e essas pessoas, esses seus clientes ou potenciais clientes, você começa a educar eles nesses níveis de consciência que ele tem. E aí você consegue embalar cada conteúdo que você faz, cada vídeo, cada foto, cada coisa que você utiliza, quando você está falando nos stories, o que você estiver fazendo dentro das redes sociais, você embala de acordo com o nível de consciência do cliente que você quer atingir. E quando você faz isso, você está colocando uma embalagem atrativa para essas pessoas. E quando você coloca essa embalagem atrativa, a percepção que aquele cliente, ou provável ou possível cliente, começa a ter de você não é mais sobre preço, de quanto custa isso. Ele começa a entender como valor. Por quê? Porque você está está empregando um valor na vida dele e entende que o seu produto é melhor por causa disso. Consciente ou inconscientemente, ele vai colocar esse gatilho dentro do pensamento dele, tá? Então, assim, primeiro, você entender esse funil do nível de consciência do seu cliente faz com que você venda qualquer produto para as pessoas que você quer vender. Então, você não precisa mais ter vários produtos. Você precisa ter só um produto ou um serviço, que é o que você já faz. Você só vai conseguir embalar esse mesmo produto, esse mesmo serviço, com embalagens que atraiam o nível de pessoas do funil de consciência do seu cliente, tá bom? Então, assim, espero que você tenha entendido esse conteúdo. Talvez você precise escutar mais uma vez e pausando alguns pontos para você começar a fazer um esboço sobre como você está construindo isso, como seu cliente está. Então assiste, pausa, escreve, isso é bem importante para você começar a construir esse seu funil de nível de consciência desse seu cliente, para você conseguir embrulhar o seu produto ou seu serviço de uma forma atrativa para cada nível de consciência desse seu cliente, tá bom? Se você tiver, ou se você teve, ou se você vai ter quando você fizer isso, alguma dúvida, você manda nos comentários que eu vou responder todas essas dúvidas. E se você gostou do vídeo, você curte o vídeo. Se você conhece alguém que vai ajudar, esse conteúdo vai ajudar ele de alguma forma, você compartilha com essa pessoa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.